Ainda em pé. Boa noite, amada igreja. Que a paz do Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, esteja com cada um e que esta noite nós possamos prestar a Ele todo o nosso louvor, a nossa adoração, que somente a Ele é merecido. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai eterno, na Tua casa estamos, ó Deus, mais uma vez, para te cultuar o Teu santo nome, ó Deus. Prestar o nosso culto de louvor e adoração, ó Pai. Que cada coração, cada mente aqui presente, ó Deus, possa tão somente, ó Deus, ter o objetivo único, ó Deus, de buscar o Senhor em espírito e em verdade, ó Pai. Nos abençoe, ó Deus, essa noite, para que todos os atos deste culto, ó Deus, tenham tão somente, ó Deus, honrar e glorificar o Teu santo nome. Perdoa os nossos pecados, ó Deus, e abre nossas mentes para o entendimento da Tua palavra, que será ministrada também através do Teu servo pastor. Fala e fica conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, cantemos o hino de número 11. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver Tua glória sem temor. Mas somente és santo, só Tu és perfeito, Deus soberano e imenso em Teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam Teu louvor. Antes de formar-se o firmamento e a terra, eras e sempre és e há de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, Tuas obras louvam Teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. A igreja pode se sentar. E eu convido a igreja para abrir a Bíblia e nós vamos ler em dois momentos. Salmo 47. Eu vou ler Salmo 47. Batei. Todos acharam? Mais devagar, né? Salmo 47. Batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo e é o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs os nossos pés às nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem Ele ama. Subiu Deus por entre as aclamações,
Subiu Deus por entre as aclamações, o Senhor, ao som da trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo de Deus, de Abraão, porque a Deus pertence os escudos da terra. Ele exaltou gloriosamente. Esse é o momento de início de culto. Como eu fiz uma inversão num cântico que eu estou lendo para ajustar a agenda. Agora é o momento eu peço aos irmãos para que abra a Bíblia em Miqueias 7, 18 e 19. Miqueias 7, 18 e 19. Todos acharam? Miqueias, os profetas menores, lá no finalzinho, antes de chegar no Novo Testamento. Quem, ó Deus, é semelhante assim, que perdoa as iniquidades e te esquece da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tomará a ter compaixão de nós, pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Este é um momento especial em que nós, reconhecendo que somos pecadores e carecemos da glória, da misericórdia dele, de nos achegarmos diante dele neste momento e nos prostrarmos e falar com Deus, porque nós temos cometido tantas falhas, tantos desvios, né? E a palavra de Deus diz, né, que o pecado é morte. Então somente Deus, com a sua misericórdia, pôde, através da cruz, nos garantir vitória. Mas mesmo assim, nós caminhamos numa vida de santificação. Então é o momento de nos achegarmos a Deus neste momento e colocar tudo aquilo que tem contrariado a vontade de Deus e falar com Deus intimamente por alguns minutos. A igreja pode se postar da maneira que melhor lhe aprouver, ou sentado, ou em pé, ou de joelho. Mas o interessante, o importante é que cada um busque a presença do Senhor e fale com Deus. Deus Santo, Deus glorioso, estamos na Tua presença, Pai, estamos na Tua casa, para glorificar o Teu nome, para buscar, Senhor, a Tua misericórdia, para pedir perdão, Senhor, dos nossos pecados. E, ó Deus, nós te suplicamos, vem, Senhor, fala conosco, perdoa, Senhor, as nossas faltas, ajuda-nos, ó Deus, a caminhar em santidade, em retidão diante da Tua presença, porque de nós mesmos, Senhor, não somos nada, não podemos nada, Senhor. Nós só pendemos para o pecado, para o erro, e nós te suplicamos, tem misericórdia de nós, toma-nos pela Tua mão e não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor. Perdoa-nos e ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.
Eu convido a igreja a postar em pé e vamos cantar o hino de número 71. Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e o amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me do pecado vil. Renova esse pobre coração. Amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Abramos nossas Bíblias em 2 Samuel, capítulo 22. Segundo Samuel 22, de 1 a 7. Eu lerei os ímpares e a igreja os pares. Leiamos alternadamente. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. O meu Deus, o meu rochedo, em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte e o meu refúgio. Ó Deus, da violência, tu me salvas. Porque ondas de morte me cercam, torrentes de impiedades me impuseram terror. Todos, Senhor, seu santo ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos teus ouvidos. Este é o momento que a igreja é convidada a chegar diante do altar de Deus para trazer tudo aquilo que tem lhe preocupado, lhe afligido, que tem trazido alguma inquietação no teu coração. E também é um momento também para que nos acheguemos à frente aqui e colocamos também as bênçãos, que a gente muitas vezes, isso é do ser humano, né? A gente foca muito mais nas dificuldades do que nas bênçãos, né?
E se for fazer uma reflexão ao longo do dia, com toda a dificuldade, você vai chegar à conclusão que as bênçãos sempre superabundem sobre as nossas vidas. Mas é um momento. Venham e traga aqui diante do altar do Senhor. Nossa oração aqui, como o pastor fala, ela por nós não tem poder nenhum, mas Deus pode usar a oração de cada um aqui para fazer uma grande obra na vida do povo de Deus. Então, levanta e venham à frente. Eu convido o pastor Jeff para conduzir neste momento. Amém, glória a Deus. Chega aqui à frente, nós vamos interceder ao Senhor. O texto lido diz: invoco o Senhor, digno de ser louvado. Nós vamos invocar o Senhor para louvá-lo. Nós não estamos vindo à frente a ideia não é vir à frente com aquele sentimento de derrota, mas é com um sentimento de louvor, amém? Nós vamos louvar a Deus com a nossa oração e intercessão. Vamos fazer isso nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui à frente do Senhor, na tua igreja, crentes de que o Senhor é aquele que, quando invocado, faz muito mais do que nós precisamos ou achamos precisar. Ó Deus, muito obrigado, já agradecemos desde agora, porque o Senhor tem feito grandes coisas em nosso meio. O Senhor tem nos abençoado de uma forma maravilhosa, como igreja, como povo de Deus. E nós nos rendemos, ó Deus, diante da tua grandeza, e pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para as nossas necessidades, para as nossas angústias e medos, tudo aquilo que é fruto do pecado que habita em nosso coração. Sabemos que o Senhor é um Deus santo e um Deus que nos santifica, que nos liberta de todo e qualquer mal. Por isso depositamos diante do Senhor o nosso medo, aquele medo que está nos bloqueando, que está trazendo tristeza à nossa vida, aquela angústia que tem nos derrubado, ó Deus, diante das dificuldades. Ó Deus, colocamos diante do Senhor, pedimos que o Senhor faça o grande milagre em nossas vidas, porque o maior de todos os milagres já foi feito, a salvação em Cristo Jesus. E nós cremos que os milagres acontecem, ó Deus, todos os dias. E colocamos, ó Deus, esse nosso pedido, essa nossa oração no teu trono de graça, e cremos que o Senhor está reinando nesse momento, e o Senhor, como rei, está cuidando do seu povo, daqueles que te servem. Ó Deus, cuida da nossa igreja, abençoa as famílias, abençoa, ó Deus, cada um que está aqui à frente, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Dê um abraço quem estiver do seu lado. Boa noite, amados. Essa noite não está muito legal, não. A noite está boa? Então tá bom. Pode ficar melhor, né? Já está melhor. Amém. Recebe a bênção aí, ó. Tem gente que não quer, não. Já está melhor. Beleza. Recebeu a bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Alegre seu coração. Só de você estar vivo, se alegre, né? Joga a tristeza fora. Não tem um cântico aí que fala isso? Jogar a tristeza fora? Então faça isso nessa noite, em nome de Jesus. Nós temos um aviso aqui para deixar com vocês, tá? Quero convidar os nossos irmãos que fazem parte desse ministério tão importante na nossa comunidade, como tantos outros, né? Nós amanhã começaremos mais uma atividade anual do Caminhando para a Vitória. Então é o nosso projeto, ele vai fazer esse ano 14 anos, está quase deputando, né? Ano que vem vai deputar. Então a gente vai chamar os amados que fazem parte desse projeto, para que venham aqui à frente, né? Nós trabalhamos com bastante crianças, é um projeto, é uma ação social da igreja, voltado
as crianças aqui dos bairros, né? Nós temos 5 bairros aqui em volta da nossa comunidade, que é o Bandeirantes, o Baú, o Areão, o Lixeira e o Guanabara, e até vai lá em cima também, Lebron, Pedregal, vem turma de lá, né? Aqui, até do Renascer vem gente aqui, né? Nesse projeto social, tá? Esses amados irmãos estão envolvidos. Esse projeto ele funciona na segunda, na terça e na quarta. Ele atinge aí, em média, entre 100 a 160 crianças, depende do ano, ok? Então, precisa da ajuda da igreja. Você vê que para tomar conta desse tanto de criança, essas pessoas e mais alguns ainda que estão faltando, mas são poucos. Você que está sentado aí, lustrando esse banco, né, você pode fazer parte desse projeto também, tá? Vim aqui abençoar, é necessário que você possa estar auxiliando esses queridos aqui, para que esse projeto continue. Tem abençoado muitas pessoas, tem sido abençoador na vida de alguns adolescentes que já foram recebidos aqui nessa comunidade, né? Muitos estão aí, né? Cadê a galera? Aqui, ó. O João, Pretinho, tá aqui, o Rogério, aí, agora são tios, já entraram para a equipe, olha aí, maravilha, bênção de Deus, tá? Então, que você possa também, né, se envolver nesse projeto. Nós queremos orar para que Deus esteja abençoando vocês, para que Deus abençoe, né, essa comunidade, que possa ser instrumento de bênção a esse bairro, a esses bairros que estão aqui ao redor, e que você seja tocado, né, pelo Espírito Santo de Deus e pelo irmão que está ao seu lado. Dá um toque aí no seu irmão. Dá um toque nele, dá um toque de verdade. Porque tem gente que fala assim, eu preciso ser tocado, então agora você foi, tá? Vamos ficar de pé? Já foi tocado, meu amado, recebeu o toque. Agora venha participar, venha se envolver, tá? Vamos orar então, pedindo a bênção de Deus a esses amados irmãos? Estenda a sua mão, que a gente quer orar por eles. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de sermos uma comunidade que está envolvida nesses bairros. Que o Senhor dê sabedoria a esses jovens, aqueles que estão envolvidos, ao pastor, aos conselheiros, aqueles que estão na liderança, aqueles que são colaboradores, que o Senhor estenda a tua mão poderosa sobre a vida deles, e que eles tenham paciência, que eles tenham uma palavra de amor, que eles sejam um instrumento do Senhor na vida dessas crianças, e que o amor de Deus possa ser derramado no coração deles, e que as famílias deles sejam contagiadas pela presença deles aqui neste lugar. Que o Senhor os livre de todo mal, de todo incidente e acidente durante esse ano. Que o Senhor os acompanhe em graça. Essa é a nossa oração. Que o Senhor renove o ânimo deles. Que dê a eles alegria por estarem servindo o teu reino, servindo essa comunidade. Nós oramos assim, pedindo a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, amado. Obrigado, viu, queridos? Momento de conhecer os nossos amados visitantes. Saúde os irmãos com a graça e a paz de Jesus, amém? É motivo sempre de muita alegria quando chega o momento de nós conhecermos as pessoas que nos visitam pela primeira vez. E nós queremos agradecer a vocês que estão aqui hoje, pela oportunidade de conhecermos vocês e também que vocês conheçam a nossa igreja, tá? Hoje nós temos aqui a Ericelma, pela primeira vez, e a Gabriela. Gostaria de agradecer, pedir que você, se possível, coloque-se de pé para que a igreja conheça você e vai te dar um abraço, tá bom? Vamos nos colocar todos em pé e vamos cumprimentar os visitantes e cantar um cântico de comunhão? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus
todos em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. A igreja pode se assentar. Eu convido a igreja para abrir as suas Bíblias em Deuteronômio 14. Do versículo 22 e 23. Eu lerei, a igreja me acompanhe. Certamente darás os dízimos de todo o fruto das tuas sementes, que anos após ano se recolher do campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu vinho, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Quando eu estava lendo esse texto hoje, me chamou bastante atenção esse finalzinho aqui desse versículo, que aí eu gostaria de compartilhar. Para que aprendas a temer o Senhor, o teu Deus, todos os dias. Interessante, eu não tinha nem, assim, estava lendo e aí eu me veio, isso aqui manda dar e fala, olha, para que aprendas. Então é um convite do Senhor, convite não, né? O Senhor não convida, dá uma ordem. É uma ordem do Senhor, para que aprendas a temer o Senhor, teu Deus, todos os dias. Então façamos isso, em temor ao Senhor. Tragamos diante do altar de Deus os nossos dízimos e as nossas ofertas. Esses dízimos e essas ofertas têm sido bênção na vida de muitas pessoas. As pessoas muitas vezes aqui da igreja nem têm conhecimento do quanto de pedido de missionários. E dentro daquilo que a igreja tem no propósito do conselho, tem feito, tem ajudado muitas pessoas em várias partes do mundo. E aqui dentro de Cuiabá também. Então, esse é um compromisso que essa igreja tem, de usar os dízimos e as ofertas para o engrandecimento da obra do Senhor aqui na terra. Então, com alegria, tragamos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Vamos se colocar de pé, igreja, enquanto trazemos o dízimo e as ofertas. Aqui diante de ti, eu tenho tanto pra te agradecer. Graças
graças dou. O que me deste, Senhor, por tantas bênçãos que eu não posso ver, graças dou, graças dou. O meu coração e o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Feito tanto por mim, da escuridão tua luz me tirou, graças dou, graças dou, por teu amor e perdão, por meus pecados levados na cruz, graças dou. E o meu louvor, com as mãos aos céus, louvo-te, Senhor, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou, sempre a ti eu graças dou, graças dou. Obrigado, Deus. Que o nosso coração mesmo seja um coração grato diante do Senhor, por entendermos que o Senhor é o Deus da providência e da provisão. O Senhor é quem nos sustenta. Todas as coisas vêm da tua boa mão poderosa. E que o nosso coração possa estar rendido ao Senhor, entendendo que aquilo que fazemos aqui é porque tememos e amamos o Senhor. E quando nós depositamos os nossos dízimos e as nossas ofertas, nós estamos entendendo que o Senhor derrama bênção sem medida sobre o seu povo. Cumpra essa palavra na vida deste povo reunido neste lugar. Essa é a nossa oração. E nós oramos assim em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. No dia de hoje, nessa manhã, as misericórdias do Senhor se renovaram sobre a vida de cada um de nós. Por isso nós estamos aqui para adorá-los. E vamos fazer assim com alegria no nosso coração. Amém? As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações. Que maravilha, que maravilha, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei quem tenho crido, também sei que é poderoso para fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais. Para mim e para você, irmão, muito mais Deus.
do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. O amor de Deus encheu os nossos corações, maravilha, maravilha. Porque as tuas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Eu sei que tenho Cristo, também sei que é poderoso pra fazer mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, mais do que tudo que pedimos ou pensamos, mais do que tudo que sonhamos, muito mais para mim e pra você, irmão, muito mais de Deus, muito mais de Deus. Aleluia. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só meu desejo é: vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com seu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Aleluia. É isso que nós queremos todos os dias da nossa vida. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos adorar a Deus a todo momento. Nós devemos exaltar a Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos o salmista exaltando a Deus. Nós vemos grandes homens dizendo o quanto Deus é majestoso, o quanto Deus é glorioso, o quanto Ele é grande. E realmente nós devemos dizer essas coisas. Deus se agrada das palavras que saem dos nossos lábios. E quando nós olhamos as palavras que vêm de Deus em nossa direção, ao nosso encontro, nós devemos entender que Deus, Ele é Pai e nós somos filhos. E às vezes, nem sempre as palavras que vêm de Deus são palavras tão bonitas. Às vezes, são palavras duras, de correção. E certa vez, Deus estava dizendo algumas palavras duras para alguns discípulos.
e alguns deles o abandonaram. E Jesus, ele se volta para aqueles discípulos e pergunta: vocês também irão me abandonar? E Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna? Queridos, onde nós estaríamos nessa noite, se não na casa do Senhor, para ouvir as palavras do Senhor? Porque é muito bonito o que nós dizemos para o Senhor quando nós o exaltamos, mas nós devemos entender que só Ele tem palavras de vida eterna. Vamos cantar esse cântico. Me faltam palavras a expressar o meu amor por ti, Senhor. Me sobram experiências que expressam seu amor por mim, Senhor. Levastes o teu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Pra onde eu irei, se só tu tens palavras de vida eterna? Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Majestoso, poderoso, Deus eterno, Pai bondoso, incomparável, maravilhoso tu és. Só a igreja declare: o Senhor é grande, Pai. Aleluia, louvado seja o Senhor. Tu és majestoso, poderoso, Deus é
Nós te exaltamos sim, Pai, porque o Senhor é merecedor da honra, da glória, da adoração, porque nós sabemos que sem Ti nós não somos nada, Pai. Tudo vem do alto, tudo vem de cima. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. Se nós temos fôlego de vida hoje, porque foi o Senhor que nos deu. Se nós podemos abrir nossos lábios e adorar, é porque o Senhor nos permitiu esse privilégio de adorá-lo. Se o Senhor fala conosco através da Tua palavra, é porque o Senhor quer nos instruir. Por isso, nós queremos ouvir a Tua palavra nesse momento agora, para que nós possamos ser instruídos pelo Senhor e que nós possamos caminhar essa caminhada conforme a vontade do Senhor. Te pedimos que nos ajude e fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. As crianças, domingo passado, era para 2 turmas, né? Até 11 anos. Está ali o nosso irmão Will falando que até 11 anos. Então, até 11 anos. Vamos orar. Você quer? Então tá. Você quer orar? Hã? Você quer? Hã? Deixa ele orar hoje, não serou domingo passado, tá? Pode ser? Pode ser? Então tá, o Isaac vai orar pra gente, tá? Deus, muito obrigado por esse dia, que esse culto está sendo muito bom. E abençoe todo mundo. Que você abençoe a gente nesse dia, que ele acabe muito bem e comece o amanhã muito bem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tranquilo. Só não vale correr. É melhor mandar correr. A graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus fale no nosso coração nesse momento, como já tem falado nesse culto que é dele, né? E todos os atos são dirigidos a ele, nosso Senhor. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 20. O tema dessa noite da mensagem é a respeito do reinado milenar de Cristo e dos crentes. O reinado milenar de Cristo e dos crentes. Apocalipse 20. A mensagem será em todo o capítulo, então, para não ficar muito extenso, a gente vai lendo por partes, para a gente também entender o que a palavra de Deus fala a respeito desse momento tão importante na vida da igreja, dos crentes. Todos estão comigo? Apocalipse 20. Olha o verso 4. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Mais uma vez te agradecemos, porque temos o privilégio de estarmos reunidos como igreja do Senhor. É uma honra para nós, como escolhidos do Senhor, estarmos aqui reunidos. Também é algo que traz temor ao nosso coração, porque nos apresentamos diante do Deus poderoso e vivo.
E a tua palavra nos ensina em Romanos que devemos nos apresentar como sacrifício vivo e agradável a Deus. Então trouxemos aqui essa noite, ainda estamos aqui, ó Deus, colocando diante do Senhor a nossa vida. Sabemos, ó Deus, que o Senhor nos purifica de todo erro, de toda culpa. Nós já confessamos aqui no culto, mas estamos rendidos diante de Ti, Deus. Que o Senhor continue falando agora por meio desse texto de Apocalipse, carta que o Senhor um dia inspirou teu servo João a escrever, nosso irmão, e traz mensagens que às vezes para uns são assustadoras, mas para a tua igreja traz esperança, traz renovo, traz alegria. E é isso que nós buscamos aqui, ó Deus, nessa palavra. A alegria, o renovo do Senhor. A esperança que vem do Senhor. Nos livre de todo mal, nos proteja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos falar a respeito dessa questão, né, do milênio. Eu, primeiramente, deixar claro que a ideia aqui não é uma discussão teológica. A gente está aqui para receber de Deus numa pregação, no culto público, mas é inevitável a gente falar algumas coisas, né, a respeito. Mas, como eu não quero entrar em detalhes, não é esse o objetivo da mensagem, eu já quero deixar claro aqui o que é o milênio, segundo um dos pontos de vista, mas eu creio que é o mais bíblico, que é o que a palavra quer nos ensinar no todo. Então, o que é o milênio? O milênio é um tempo que compreende a primeira e a segunda vinda de Jesus. Esse é o milênio que a Bíblia ensina. Então, a gente precisa cravar isso. Os homens, os estudiosos, os teólogos, que nós entendemos que seguem uma doutrina que a igreja presbiteriana, que nós que somos de uma linha reformada, calvinista, enfim, seguimos. Geralmente, há algumas discussões nisso, mas há muitos homens que seguem, e os grandes estudiosos do original, do grego, como William Hendrickson, que é um grande estudioso, ele segue essa linha de que o milênio é um tempo. Deus falou de 1000 anos. Esses 1000 anos não são exatos. Tanto é que já estamos em 2018, né? Mas passou 1000 anos da primeira vinda de Jesus, faz tempo. Mas o 1000 significa, como todo de Apocalipse, aqui a gente já está no final do livro, né? Indo para o final. Mas o todo trabalha com muitos números. E o 1000 aqui, a ideia simbólica de tantos números que Apocalipse nos traz, é de que é a ideia do 10 vezes 10 vezes 10. Que é aquela ideia do cubo. Então, uma dimensão horizontal, vertical e de profundidade igual. O 1000 representa nada mais, nada menos do que perfeição. O tempo perfeito. Um tempo escolhido por Deus, dirigido por Deus, com a sua soberania. Um tempo em que muitas coisas, como o texto aqui relata, nós vamos ver, que muitas coisas aconteceriam, estão acontecendo e ainda acontecerão. Mas é importante a gente partir com essa ideia de que esse tempo de 1000 anos é um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Apesar do capítulo 19, ele dá uma ideia de um final, e aí o 20 já vem, alguns entendem assim, que o 19 ele caminha para o encerramento, e o 20 é uma continuação desse encerramento. Nós não cremos dessa forma, nós cremos que o 20 é como que imagina um filme passando, e aí você para uma cena, se você pudesse fazer dessa forma, para uma cena e você dá um zoom nos detalhes daquela cena. Então, há um filme passando. Apocalipse 20, capítulo 20, é o zoom em uma cena. Então, a gente chama isso de paralelos que o Apocalipse ensina. Então, o Apocalipse não é linear. Ele não é uma história do capítulo 1 até o final dele, seguindo uma sequência cronológica. O 19, por exemplo, ele dá uma parada, uma pausa, e aí vem esse zoom no 20. O 20 ele está mostrando detalhes de um momento, de toda a história. Então isso também é importante a gente lembrar.
Mas o que, enfim, o que nós temos a ver com isso, né? O que Deus fala no nosso coração nesse capítulo? Como eu disse, o tema é o reinado milenar, né, de Jesus e os crentes. Nós entendemos que o ponto central aqui desse capítulo é falar a respeito desse reinado. É falar que Jesus está reinando e os crentes estão reinando com ele. Há uma diferença aqui no texto dos crentes que já estão na glória e dos crentes que ainda não chegaram lá. Há uma diferença entre uma igreja triunfante e uma igreja militante. Nós estamos aqui militando, mas há uma igreja que já triunfa com Jesus. Por exemplo, essa semana faleceu o nosso irmão em Cristo, né? Grande pregador. Quem que faleceu? Billy Graham. Billy Graham faleceu. E Billy Graham deixou claro em várias mensagens a segurança dele na salvação. Independente de quem ele foi, do que ele fez. Grandes coisas ele fez pela igreja de Cristo. Mas ele deixou claro, por exemplo, em uma frase, de que ele saía de uma terra de mortos para a terra de vivos. E a segurança total de que a morte não acabaria com ele. Foi uma passagem. Então, Billy Graham, ele saiu da igreja militante e foi promovido à igreja triunfante. Então, a morte para o crente, nesse sentido, não é uma derrota. Pelo contrário, é uma vitória. Como alguns dizem, foi promovido, né? E realmente foi promovido, o texto fala isso. Da situação em que o crente se encontra já lá com Cristo Jesus e reinando. E aí que está a beleza do texto, né? Mas antes da gente olhar para esse ponto central, a gente precisa olhar algumas coisas antes e uma coisa depois. O capítulo começa dizendo assim: então vi descer do céu um anjo. Ele tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Então o que nós aprendemos aqui, do verso 1 ao verso 3? É que o diabo, ele não pode destruir a igreja de Cristo. E Jesus falou isso a Pedro, que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Não prevaleceriam. Então, a primeira mensagem que a gente tira daqui é que o diabo não consegue destruir a igreja dentro desse período milenar. Estamos falando do milênio, né? O depois aí é uma outra questão, mas a palavra nos ensina nesse momento que no milênio ele não destrói. Por que ele não destrói? Porque, em primeiro lugar, ele está amarrado. É o que o texto diz. E o que é esse amarrado? Olha que interessante, o texto traz a ideia de um poço, de um anjo com uma corrente, e esse poço ele tem uma tampa e ele tem um selo. Então, ele diz que esse anjo vem com a chave desse abismo e uma grande corrente. Ele segura o dragão, a serpente, Satanás, o diabo, prende ele e o coloca preso nesse abismo, fecha, ele joga lá dentro, ele fecha a tampa e ele tranca. A ideia é como de um cachorro preso, apesar da questão do abismo aqui ser algo simbólico para dar uma força, para a gente entender essa prisão, esse amarrar do diabo, a ideia é de um cachorro muito bravo, que ele veio com a corrente ali, prendeu ele, amarrou num lugar, ele tem um espaço da corrente para se movimentar. Se você entrar no raio de ação do cachorro, você vai sofrer danos. Então, o diabo ele está amarrado, mas ele ainda causa danos. Mas a sua ação no milênio é muito mais limitada do que foi antes. É isso que a Bíblia ensina. E o diabo começou a ser amarrado, esse anjo, essa figura que vem e que prende ele, é o Senhor Jesus. Tanto é que ele começa a ser amarrado na sua primeira vinda,
Então, nós estamos falando do milênio, primeira e segunda vinda, um espaço de tempo. Jesus, quando vem pela primeira vez, o Deus Filho, quando encarna, ele já começa a amarrar o inimigo. Ele encarna, ele já começa a deixar claro quem ele era. E é interessante que a Bíblia nos mostra que Jesus, ele é batizado, né, quando ele começa realmente o seu ministério, e ele sai lá do seu batismo, e ele caminha em direção ao deserto. E no deserto ele fica ali por um tempo com restrição de alimento. Ele está ali de jejum. E depois de um certo período, o diabo aparece. Depois de 40 dias, o diabo vai lá, olhar olho no olho, vai lá confrontar Jesus. E Jesus vence o diabo ali. Então ali, naquele momento, Jesus está deixando mais claro ainda quem ele é e que ele está amarrando esse inimigo. E ele vence o diabo no local em que o povo de Deus talvez mais sofreu na sua caminhada até Jesus. Se tem um lugar, geograficamente, que o povo de Deus sofreu, foi o deserto. Se tem um lugar que o diabo teve muitas vitórias sobre o povo de Deus, foi o deserto. O povo ali foi tentado, o povo caiu em tentação, o povo foi provado, o povo afrontou Deus. Mas Jesus, no deserto, Jesus precisou de 40 dias para derrotar o inimigo, para dar uma cacetada na cabeça dele, um primeiro golpe. E o povo de Deus, durante 40 anos, não conseguiu vencer esse inimigo. Então aí já deixa claro quem estava ali, o próprio Deus. E Jesus, para deixar claro, Jesus, Deus, ele não entra numa luta. A ideia não é que Jesus contra o diabo no mesmo pé de igualdade. Isso não existe. Jesus é Deus. Deus é soberano. Deus é criador de todas as coisas. O diabo é criatura. O diabo, ele arriscou, ele foi contra ali. Foi ousado até demais. Mas Jesus, como Deus, deixou claro o devido lugar do diabo. Então, quando ele faz isso, ele faz por amor a quem? A mim e a você. Jesus se submeteu a várias humilhações. Uma delas, o próprio Deus, foi entrar deserto adentro, passar necessidades humanamente falando, por amor a mim e a você. Enfrentar o diabo sem ficar batendo boca, recebendo ataques, mas na palavra de Deus o repreendendo, por amor à sua igreja. Por isso que o tema é o reinado milenar de Cristo e dos crentes. O alvo preferencial de Jesus sempre foi o cuidado com os crentes, com o seu povo. E aí dali para frente no deserto a gente vê vários acontecimentos. Demônios se manifestando, Jesus repreendendo, demônios gritando que aquele era o filho de Davi, que era o próprio Deus. Os demônios às vezes sendo até mais crentes do que o próprio povo de Deus. E todos eles se submetendo a Cristo. E para amarrar ainda mais o cumprimento das profecias. As profecias estavam sendo cumpridas em Cristo Jesus. Até a morte, que foi talvez o maior cumprimento de profecia, a morte na cruz. E a ressurreição de Cristo. Então nem aí o inimigo teve vitória. Porque Jesus não ficou. Nem a morte, nem o inimigo, nem qualquer outro inimigo teve vitória sobre Deus. Porque Deus saiu de dentro do túmulo sozinho. A morte não engoliu ele. Ficou por 3 dias ali porque era profecia de Deus. Havia um propósito. Então Jesus, com todas essas questões, ele amarrou a ação do diabo. Outra coisa que a gente pode tirar de lição aqui, que o diabo não pode destruir a igreja, é que a igreja é uma poderosa instituição missionária. Quem Jesus escolheu para ir, fazer missões, para colocar em prática a missão de Deus, que a missão é de Deus, não é da igreja. A missão de Deus no mundo foi a igreja, povo de Deus. E ela é uma poderosa instituição, só que tem uma definição aqui interessante, um estudioso
de missões, do evangelho, ele diz o seguinte, eu peguei esse trecho, ele diz assim, ó, o que é missões? Encarnar os valores do reino de Deus e manifestar o amor e a justiça em âmbito pessoal e comunitário. Então, o que é fazer missões? Se alguém pensou aí, o que é? O que é ser uma poderosa instituição missionária? É você encarnar, você se impregnar dos valores do reino de Deus. E não só isso, manifestar o amor e a justiça em âmbito pessoal e comunitário. Isso é fazer missões. Então, um exemplo prático aqui da nossa comunidade. Quando é chamado aqui à frente o Ministério Caminhando para a Vitória, pelo pastor Eronildo, para fazer oração, para chamar os irmãos, está sendo colocado em prática uma verdade que está aqui na palavra de Deus. Então, a palavra de Deus, quando é chamado esse ministério, que é parte da Igreja Presbiteriana do Areão, estamos dizendo que somos uma instituição missionária. E quero aproveitar, podia falar de qualquer outro ministério da igreja, mas aproveitando, falando do Caminhando para a Vitória, que é o que ficou em destaque aqui, que começa amanhã esse trabalho fantástico. Irmãos e irmãs que fazem parte desse projeto, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são uma poderosa instituição missionária de Jesus. E o diabo não pode derrubar vocês, não pode vencer. Ele pode incomodar, vencer ele não vai. Esse ministério, por exemplo, dentro da nossa igreja, continuando firme e fiel ao Senhor, na pregação da palavra, ele não vai ser derrotado. Então, esse é um exemplo restrito dentro de uma comunidade como Areão, que tem tantos outros ministérios. Ontem teve reunião do MIFAC, tão importante dentro da igreja, Ministério da Família. MIFAC, olha só, o diabo não vencerá vocês. Amém? Escola bíblica, todos os outros, ó, junta diaconal, conselho da igreja, enfim, o que mais? Me ajuda aí, me lembra. EPC, o diabo não vencerá. Por quê? Porque é uma instituição criada para o quê? A pregação do evangelho. Esse é o fim. Esse é o fim principal. Enfim, todos os ministérios não poderão ser vencidos porque ele está amarrado. Agora tem que ficar atento, né? Tem que ficar atento, porque ele pode nos incomodar, mas vencer não. E olha que interessante, pegando essa definição e essas ideias que eu estou colocando aqui, sobre os ministérios da igreja, sabe quando nós somos uma instituição poderosa, na verdade, a ideia? Olha só, nós, povo de Deus, tanto individualmente como no coletivo, nós avançamos em poder de Deus, quando nós somos fiéis ao nosso chamado. Então, se a minha vida é simples e puramente amanhã cedo e trabalhar, acordar, trabalhar, cuidar das coisas da casa, da família, depois almoçar, trabalhar novamente, estudar. Se a minha vida estivesse girando só em torno dessas coisas, pensando que somente no sentido que elas fazem para mim, para minha família, para aqueles que me rodeiam, então você não é essa poderosa instituição missionária. A não ser que você pense que esses lugares que você circula são oportunidades que Deus te dá para ser uma instituição poderosa de Deus. Uma instituição missionária. Aí o que eu vou dizer? O seguinte, no mesmo raciocínio. O diabo está amarrado? Está. Ele tem uma ação dentro de uma limitação dada por Deus. Então, se nós vivemos somente em função de nós mesmos, mas eu cumpro as minhas obrigações de igreja e tal. Então, assim, toma cuidado, porque o diabo pode pegar mais fácil. Porque o raciocínio é esse: se eu vivo só por mim mesmo, pelas minhas coisas, pelos meus sonhos, como prioridade na minha vida, então eu posso ser atacado de uma forma diferente, talvez mais voraz, mais perigosa. Agora, quando eu entendo que eu sou um agente missionário e uma instituição poderosa de Deus, quando eu for, por exemplo, quando eu acordo de manhã, quando eu vou para o meu trabalho, eu vou pensar assim: Deus, eu só estou nesse trabalho aqui porque aqui o Senhor tem uma missão que é muito maior para mim. Não é só
ter prazer profissional e ganhar um salário. Não. É ser uma instituição poderosa de Deus. Esse tem que ser o nosso raciocínio. Quando eu for atrás de um emprego, se eu estou em busca de um emprego, então eu tenho que o quê? O que vai nortear? Se eu tenho algumas opções para ir lá bater na porta, eu vou falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me coloque no lugar que eu vou ser uma instituição poderosa sua. Porque aí você está colocando prioridade, aquilo que tem que ser colocado no lugar certo. E às vezes Deus vai nos colocar em lugares que a gente não vai ter num primeiro momento aquilo que a gente gostaria tanto. Mas se a gente entende que ali é o lugar que Deus colocou, tem um propósito maior. E Deus vai cuidar da gente. Então, assim que a gente deveria pensar, por exemplo, o Apocalipse. Ó. Porque às vezes a gente pensa como igreja assim: não, o diabo está amarrado, então eu posso aqui tocar minha vida, e acontece um problema por erros meu, por incompetência minha, e aí eu boto a culpa no diabo e falo: ó, amarra mais ainda, Deus. Mas ele já amarrou o suficiente para a igreja caminhar. Mas caminhar em que sentido? Marchar pregando o evangelho. E pregar o evangelho não é só conhecer e falar de Bíblia, é viver o reino de Deus. É isso que está dentro aqui da definição desse estudioso. Manifestar o amor e a justiça. E olha que interessante, quando nós conseguimos fazer isso, também estamos amarrando Satanás. Porque Deus, quando o amarra, ele o amarra assim, nesse sentido que estou caminhando com essa visão, com a visão correta, como instituição missionária, então os ataques vão ficar mais distantes e menos fortes. Então, de certa maneira, nós como igreja estamos declarando que o lugar dele é amarrado. Então a gente acaba abençoando o mundo que nos cerca. Aonde está um cristão que sabe do seu papel, que é fiel a Jesus, e que ainda é abençoado com retorno financeiro, profissional, com prazer, mas ele é um discípulo em primeiro lugar ali, ele está fazendo a diferença. Aquele ambiente é um ambiente diferenciado, porque ele está ali sabendo da sua missão, sendo fiel a Cristo. Então Satanás também não tem tanto poder nesse lugar, mesmo amarrado. Então as coisas são bem maiores. Ó. Por isso que a gente pensar milênio como uma coisa que ainda vai acontecer, a gente já está vivendo o milênio. Milênio é aqui agora. Aí a gente joga essas responsabilidades para o futuro. É aqui e agora. É aqui e agora tudo isso. O tempo que Deus te der. Billy Graham foi essa semana, já de 99 anos, né, que ele estava. É isso, né? 99 anos de idade. Pode ser que o nosso dia é hoje, amanhã, essa semana, ano que vem, não sei. Talvez a gente não chegue aos 99, tão quanto aos 70, 80, não sei. Então, enquanto estivermos vivos, esse é o momento. O milênio é aqui agora. Uma segunda lição, então, que nós vemos aqui na palavra. Então, a primeira é que o diabo não pode destruir a igreja. Fique firme no seu papel. Fique firme no papel que Deus escolheu para você. Com os dons que Ele te deu, a missão que Ele te deu, porque Deus vai segurar ainda mais aí o poder do diabo contra você. Então a segunda que eu falei, que é o tema da nossa mensagem, é que os crentes reinam com Cristo. Como que eles reinam, que o texto nos mostra? A gente precisa entender, em primeiro lugar, aonde que isso acontece reinado. Porque alguns falam assim... Não está errado no todo, mas se você sair por aí declarando, falar: eu sou um escolhido de Deus, e eu reino, eu faço parte, eu sou mais que vencedor, pura e simplesmente, no sentido de falar: olha, eu sou diferenciado aqui, tá? Mundo, sou igreja aqui, ó, outro estilo, tá mais acima aqui, tá? Aqui é povo de Deus. Eu saio atropelando, eu saio com tudo, marchando sobre tudo e todos, não é bem assim. Aonde acontece esse reinado? No céu. Você aqui está morto? Alguém aqui está morto? Acho que não, né? Então, aqueles que morreram em Cristo Jesus, estão com Cristo. Lá eles estão reinando. Com Cristo. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, olha só. Que benção, ó. Que é o texto que eu li, ó. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. São tronos.
Tem um trono central, mas são tronos. Lá sim, nesse período milenar, as almas dos crentes estão reinando com Jesus. Aqui a gente recebe as bênçãos desse reino, estamos expandindo o reino, mas estamos militando. Lá os nossos irmãos em Cristo já estão reinando. E é para onde nós vamos, nós que cremos em Jesus. Quando o crente morre, como Billy Graham morreu e tantos outros que a gente conhece, eles estão lá, reinando com Jesus. Olha que bênção. Sofreu tanto aqui, tanta luta cristã, né? Tanta dificuldade por ser crente fiel. Mas quando morre, não é pronto e acabou. Como eu pensava lá atrás, antes da minha conversão, morreu, acabou. Vai pro buraco, acabou tudo. Não é isso que a Bíblia ensina. Está aqui o texto. Não acabou. Os crentes vão lá reinar com Jesus. Olha que benção. Vai pensando aí nas vantagens, né? Tem luta? Tem. Mas vai reinar eternamente. Outra coisa com relação a esse lugar. Qual é a missão deles? Olha que interessante, o texto diz aqui, ó. Foi dada autoridade, ele diz ainda, havia ainda a alma dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. Então está falando aqui dos mártires. E é bom a gente lembrar que o contexto de João, a igreja daquela época lá que foi escrito o Apocalipse, é uma igreja que está em luta constante. Crentes estão sendo decapitados publicamente. Por isso que João faz essa... Lembra sempre que a palavra de Deus ela fala para a igreja em todas as eras, em todos os momentos da história. Então a palavra de Deus naquela época falava àquela igreja local, o quê? Falava que eles podiam até morrer decapitados, mas eles reinariam com Cristo Jesus, as suas almas estariam lá. E ele deixa claro isso, o testemunho, por causa da palavra, o testemunho. Às vezes nós somos decapitados, não fisicamente, mas somos decapitados de relacionamentos, de lugares, porque somos testemunhas fiéis de Cristo. Deixa eu te dizer uma coisa, vale a pena. Se você é fiel a Cristo, dá um bom testemunho de Jesus, mas estão te cortando, lembre-se que lá você reinará com Cristo. É lá, o tesouro é lá, o prêmio. Não é aqui agora. Pode até ganhar algumas coisas aqui agora, mas lá é maior. Bem maior. Outra lição que a gente tira, então os crentes reinam, estamos falando do milênio, tá? Esse período de tempo. Diabo amarrado, os crentes reinando com Cristo, os crentes mortos em Cristo Jesus. E depois, o que vem? Aí o texto vai dizer para nós a respeito do juízo de Deus, para a gente já ir finalizando aqui. O texto não para por aqui. Ele diz o seguinte, verso 7 em diante. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam, então, pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Algumas lições que a gente tira aqui. Satanás vai ser solto ao final desse período por um breve momento. Vai abrir a tampa, vai destrancar o cadeado, vai soltar a corrente. E esse cachorro bravo, esse animal feroz, vai para cima com tudo. É o que a Bíblia diz. E ele não vai sozinho, ele vai com seus exércitos. Eu lembro que uma vez no Instituto Bíblico, quando eu fiz teologia, a gente falando sobre essas questões aqui do fim dos tempos,
Aí eu lembro que eu era novo convertido nessa época, já entrei direto para teologia, foi bem, tudo muito rápido. Mas eu lembro que eu falava assim para o meu pastor de teologia, eu falava assim, nossa, eu queria ver a volta de Jesus, eu queria estar naquele período final ali, eu queria ver tudo aquilo. Aí ele falava assim para mim, eu não. Eu prefiro morrer antes. Eu falei, mas por quê? Porque o negócio vai ser feio. Vai ser muito feio. E é o que o texto diz. Meus irmãos, pode ser que a gente veja, não sei. Mas a verdade é a seguinte, antes de Jesus de uma vez por todas vir com o juízo final, vai haver uma grande guerra, uma grande batalha. Quando o texto fala a respeito de Gog e Magog, está se referindo lá ao profeta Ezequias, está se referindo a uma situação que aconteceu em que os inimigos cercaram o povo de Deus com centenas de homens, milhares de homens, e eles foram para cima do povo de Deus com uma força anormal, uma força bruta. E João lembra dessa situação e diz, olha, o povo de Deus vai ser cercado. Mas em seguida diz o que o texto? Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Quando o inimigo achou de uma vez por todas, soltou aquele animal, foi para cima com tudo, quando ele ia morder, caiu o fogo do céu, acabou com tudo. E não parou por aí, que se a gente parasse aí o texto, podia ter o entendimento de que, pronto, o diabo é exterminado com todo o seu exército, evaporou. Não, porque não é isso. Deus é fiel à sua palavra como um todo. E diz aqui que não só o diabo, mas aí você precisa entender todo o contexto de Apocalipse. Ele fala aqui da besta, o falso profeta, que são todas aquelas, são pessoas, são situações, o mundo que seguia Satanás. Todos eles vão ser lançados no lago de fogo. Mas não é um lago de fogo em que ele cai e ele desintegra. É um lago de fogo onde há tormentos dia e noite pelos séculos dos séculos, eternamente atormentados. Porque Deus é fiel, Deus não abandona o seu povo. O inimigo achou, agora é minha chance, vou para cima com tudo. Deus vai lá e destrói, joga ele no lago de fogo. Então o diabo acabou, agora que acabou, foi para o inferno. Primeiro a entrar no inferno, o diabo e seus anjos caídos. Já foi direto, vai, fica lá dentro sendo atormentado eternamente. Mas não para por aí o texto. E aonde que entra os homens? As mulheres, onde que entra aqueles que foram criados por Deus como ali preciosidades da criação, né? Menina dos olhos de Deus, os homens, as mulheres. O texto diz, vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Depois da derrota final de Satanás, Jesus vem voltando, assim como ele foi assunto aos céus, ele vem retornando num trono. Olha que maravilha, trono branco. Jesus vem voltando, e diz o texto que a terra, o céu, toda a criação, todo o universo queria fugir de sua presença. Bateu um desespero. A ideia aqui também é que Deus ele veio purificando com o seu trono toda a terra, limpando toda a terra. Por isso o trono branco, santidade, perfeição. E ele está limpando a terra para quem? Para o seu povo. Então ele resolve um dos nossos problemas, que é o diabo. Resolve a questão do mundo, resolve a questão da carne. E agora ele está preparando a terra para a gente habitar nela para sempre. Aqueles que creem em Jesus Cristo, tanto aqueles que reinaram, que estão reinando nesses 1000 anos, no caso aqui que reinaram nos 1000 anos, como aqueles que estavam ali presenciando todas essas coisas, todos eles vêm para, de uma vez por todas, habitar com Jesus eternamente, nessa terra purificada, restaurada. Jesus pensou em tudo para nós. Porque ele diz aqui, vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida foi aberto.
e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, para a gente já ir finalizando aqui, haverá um juízo final. Jesus, ele vem lá do céu, descendo, não mais como advogado, ele vem como juiz. Durante o milênio, esse tempo que nós estamos vivendo aqui, Jesus, ele se apresenta como o advogado, aquele que pode interceder por nós, aquele que pode nos salvar. Mas quando ele apontar lá no céu, voltando nessa linda imagem aqui que Apocalipse mostra para o crente, é linda. Ele está vindo para julgar. E diz o texto que vão ser abertos livros e mais livros. O entendimento é de que cada um de nós temos um livro da nossa vida, onde estão registrados todos os nossos atos de omissão, erros que nós cometemos de omissão, de pensamento, tudo aquilo, na história da nossa vida que desagradou a Deus, está tudo registrado ali. E a Bíblia diz que os mortos serão julgados segundo as suas obras, as nossas obras estão ali. Pode até ter obra boa ali, mas a grande maioria, ou boa parte, são obras que não agradaram a Deus, por causa do nosso pecado. E como fazer? O julgamento é segundo as obras. Mas o critério para a salvação será a graça de Deus. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, do juízo. Mas a ideia aqui é como que o crente, quando ele comparecer, o livro dele vai ser aberto. Porque todos têm que passar por isso. Mas Jesus vai dizer, mesmo sendo juiz, ele vai dizer: esse eu justifico. O crente. Esse eu justifico. E aí esse livro é como que lançado fora. Porque não são as nossas obras. Se eu apresentar o meu livro diante de Jesus, diante de Deus, Jesus juiz, pura e simplesmente, ele vai pegar esse livro e vai falar condenado. Mas ele pega o livro e diz assim: salvo pela graça. Salvo pela graça. Não são as minhas obras, é a obra de Cristo. É a escolha de Jesus que me salva no juízo final, que me salvará. A morte e o inferno serão lançados no lago de fogo. Mas os tormentos desse lago de fogo não são para os crentes. Por isso essa noite, eu pergunto a vocês, meus irmãos, como igreja. Essa pergunta eu fiz para mim também e vou fazer de novo, serve para mim. Você está preparado para esse dia? Vai acontecer. Vai acontecer. De que lado estará? Você está seguro debaixo do sangue de Jesus? Ou você está debaixo do peso da condenação dos seus pecados? Porém, há uma boa notícia ainda. Ainda essa notícia é muito eficaz e poderosa. Dentro do milênio, hoje, por exemplo, é um dia que podemos chamar como o tempo da salvação. O período milenário é um período em que a salvação é oferecida. Por isso a igreja tem que marchar. Por isso a igreja tem que caminhar. E nós, quando caminhamos, seja em ministério, seja individualmente, seja na igreja, seja fora, não importa, não há fronteiras para o crente, seja aqui na Europa, na Índia, em qualquer lugar do mundo. Quando nós marchamos como servos, como missionários verdadeiros de Deus, o inimigo não vai nos derrotar. É o que a Bíblia diz. Esse aí não derrota. Mesmo que a morte nos encontre, nós vamos lá para o céu. Vamos lá reinar com Jesus. É isso que a Bíblia diz aqui. Então o que a gente tem a perder? Se esse é o tempo que Deus ainda nos oferece a salvação, sabendo que há um juízo futuro,
que as nossas obras não nos salvarão, que o diabo não pode nos destruir nem com a morte, nem a morte. Por que perder tempo? O dia é hoje. Baixe sua cabeça, vamos orar. Amado e poderoso Deus, o Senhor conhece cada coração aqui essa noite. Deus, primeiramente eu quero, Deus, a começar aqui, eu particularmente, quero te pedir perdão, Deus. Porque muitas vezes nós olhamos para um texto desse da Tua Palavra e ficamos discutindo se o milênio é antes, se é depois ou se é durante. Isso não importa. A Bíblia diz que há um tempo, e nós cremos que é um tempo que estamos vivendo. Se alguns creem que é antes, que é depois, Deus abençoe, que o Senhor abençoe cada um. Mas a palavra é muito mais ampla, muito mais profunda quando fala de milênio. Deus está dizendo para nós essa noite, esse é o tempo de salvação. Por que deixar para amanhã? O amanhã pode ser tarde. Aqueles que morrerem, não é o nosso desejo, mas se alguém porventura vir a morrer, seja aqui, em qualquer lugar, em qualquer parte, essa noite, sem conhecer a Jesus, vai estar lá no dia do juízo e não há mais chance. Nós somos seres temporais. Os nossos dias estão contados. Nossos dias estão contados. Às vezes caminhamos e andamos dia após dia achando que viveremos muitos e muitos anos. E não sabemos se é esse o propósito de Deus para a nossa vida. Por isso, por que perder tempo? O tempo é agora. Senhor, nos ajude a entender de uma vez por todas, aqueles que ainda têm dúvida, de que esse é o tempo da salvação. Visita o coração com Teu Espírito Santo, daquela pessoa que está aqui essa noite, que entendeu a mensagem, que quer entregar sua vida a Jesus. Ó Deus, receba com festa no céu a vida dessa pessoa. Senhor, aqueles crentes que estão aqui essa noite, que já leram tantas vezes esse texto, que já se preocuparam ou ficaram cheio de temor, um medo exagerado das coisas que aqui acontecem, por talvez não ter tanta segurança, que essa noite seja o tempo também de ser resolvido na sua vida. Temos que ler esse texto e louvar de vitória, como vitoriosos, louvar a Cristo Jesus, porque é maravilhoso demais as coisas que Deus tem para nós. A Bíblia diz aqui que o juízo de Deus, as consequências são eternas. Nem o diabo vai ser exterminado, ele vai sofrer eternamente, porque ele fez uma escolha errada, ele afrontou Deus, e ele foi condenado, junto com todos os seus anjos caídos. Tua palavra diz que ele não tem poder para nos impedir de marchar. Então que a gente não tenha mais um medo exagerado de coisas que Deus já nos diz que nós temos que Ele nos deu, que nós tomamos posse em Cristo. Ó Deus, trabalhe no coração da igreja, da nossa comunidade, e que os nossos irmãos e irmãs aqui envolvidos entendam, principalmente, que nós somos uma instituição missionária poderosa. Tem muito trabalho, que a Tua palavra diz que os campos estão brancos, falta trabalhadores. Queremos servir ao Senhor, e oportunidades não faltam em nosso meio. Caminhe conosco, Deus, que essa seja uma noite diferente nas nossas vidas, e que essa semana comece de uma forma diferente, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.
eterno, grande eu sou. Tu és Senhor, assentado ao trono estás, coroado tu sempre serás. Vou sempre te adorar, com meus lábios vou te exaltar, te louvar, Senhor, porque me salvou. Eu tenho um lugar ao lado teu no céu, te adorarei, Senhor, no céu. Sou grato, meu Senhor. Soberano Criador, Deus eterno, grande eu sou. Tu és Senhor, assentado ao trono estás, coroado tu sempre serás. Vou sempre te adorar, com meus lábios vou te exaltar, te louvar, Senhor, porque me salvou. Eu tenho um lugar ao lado teu no céu, te adorarei, Senhor, no céu. Sou grato, meu Senhor, no céu, te adorarei, Senhor, no céu. Sou grato, meu Senhor, com meus lábios vou te exaltar, te louvar, Senhor, porque me salvou. Eu tenho um lugar ao lado teu no céu, te adorarei, Senhor, no céu. Sou grato, meu Senhor, no céu, te adorarei, Senhor, no céu. Sou grato, meu Senhor. Amém. Ainda em pé, vamos orar, receber a bênção. Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez colocamos nossa gratidão diante do Senhor, pedimos que o Senhor nos acompanhe em todo e qualquer lugar. Ó Deus, nos faça entender cada vez mais a Tua Palavra. Não queremos sair daqui, ó Deus, subestimando os nossos inimigos, mas também não queremos superestimá-los, ó Deus. Queremos enxergar o nosso alvo e caminhar firme e forte. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, nada. Que o amor de Deus o Pai, que as consolações e o ensino do Santo Espírito de Deus, e que a graça poderosa e incondicional do Senhor Jesus seja sobre cada um de nós, igreja dele, desde agora, para todos sempre. Amém. Quem estiver do seu lado, desejo uma boa semana. E amanhã começa o nosso projeto. Te esperamos aqui. Amanhã, 7 horas da noite. Caminhando para a vitória.